Olá pessoal, bem-vindos à quarta parte dos vídeos de MLJ que eu já tinha pré-gravado. Então, se você não lembra, eu fiz um vídeo que ficou com mais de 1 hora de duração e eu quebrei ele em 4 partes agradáveis, certo? Essa última parte ficou um pouco longa, mas chega de tentar quebrar ele, não vai ter como mais. Esse vídeo a gente vai falar sobre classificação, os vários modelos de classificação do MLJ. Não todos, porque são muitos, mas a gente vai falar de alguns deles, ok? Então, já se inscreve no canal, deixa um like, compartilha, vai me ajudar bastante. Vamos fazer pelo menos 100 visualizações nesse vídeo de MLJ parte 4, para mostrar que as pessoas estão acompanhando a série inteira. Seria bastante legal, ok? Bom vídeo. E vamos falar brevemente sobre regressão agora. Só para a gente ter alguma coisa um pouquinho diferente. Eu vou criar uns dados fictícios aqui. Então, para isso, eu vou colocar uma semente aleatória. Eu vou aparentemente, segundo mim mesmo, usar linear álgebra e random. São dois pacotes importantes para frente. Então, já deixa ali. Eu vou criar x tamanho 0,2. Por que isso? Porque eu vou criar os dados da seguinte maneira. Eu vou criar um ponto que vai ser a média. Eu vou criar dados normais, tá? Aí eu vou criar a covariância, a matriz de covariância 2D. Essa matriz tem que ser definida positiva, então eu vou usar sigma vezes sigma transposto, mais 0,3 identidade, e eu vou usar x tendo dados com média mi e desvio e variância, covariância sigma, ok? Então isso daqui é como os dados aleatórios são criados. Aqui eles média 0,1, normal 0,1, multiplica pela matriz de covariância e aí você soma nas componentes correspondentes o mi, que é um vetor de duas posições, mi para x e mi para y. Você soma o mi para cada uma das variáveis correspondentes. Ok? Então esse aqui é um truquezinho. Se você já quiser ver como é que está o nosso x, você pode olhar em 2 dimensões. O x está... Bom, ele está com 2 dimensões e ele já existe em outro lugar, né? Então, eu acho que eu vou deixar aqui como let e vou fazer tudo aqui dentro. Então tá aqui, esse é o nosso conjunto de x, ele tem alguns valores aleatórios, são 5 normais, tá? Estão em lugares diferentes. Não precisamos sofrer com isso. Essas 5 normais eu vou transformar em data frame. Vou falar que o tamanho do meu conjunto é o tamanho do x. E eu vou criar um y que é menos x e 2 menos 0,5 vezes x e 1 maior que rand n vezes 1,5 para cada um dos n. Então, quem que é esse y? O y é falso. Não faz muita diferença. Você agora pode fazer outro scatter, que é cor é igual a y. E aí, com cor igual a y, você consegue ver nada porque ele deu errado. Plot color to não é allowed. Então, você tem que fazer índice igual enquanto todos, y igual a 1. E aí você plota todos eles. Cor azul. Inclusive, y igual a 0 não existe, deveria ser y igual a true e false, mas ele entende. E aqui a maçã. Então, esse aqui é o nosso conjunto. Alguns pontos azuis, alguns pontos vermelhos. É um conjunto difícil que eu inventei, e eu gosto de dificultar as coisas. O que a gente vai fazer, no entanto, é coercer os dados y para serem order factor para que ele entenda na hora de fazer a modelagem, ok? O acesso continua funcionando, mas ele é um dado diferente. Então o x está aqui embaixo, o y está aqui embaixo.
E segundo mim mesmo, também, para gerar os dados mais interessantes, eu fiz essa brincadeira aqui. E aí meus dados saem da média 0,1 para variar entre 4 e 15 mil e menos 5 a 25. Então deixa o problema um pouquinho mais interessante. Beleza? Para desenhar isso, eu vou usar uma função plot 2D class, exclamação, como a gente já viu antes. E eu acho que para você não sofrer de ver o que eu estou fazendo, eu vou copiar e vou só comentar em cima o que ela faz. Então, aqui tudo. Aqui tudo são os nossos dados. Estou plotando ponto classificação, certo? Se você tem 3 cores, ele funciona. Se você tiver mais que 3 cores, ele vai dar erro. Você pega quantas versões, quantas classes diferentes tem o Y. Então, se tiver mais do que o número de cores, ele não vai conseguir plotar. Para cada uma delas, ele faz exatamente aquilo que eu acabei de fazer. E ele retorna o plot no final. Plot Machine Class vai ser a mesma coisa, só que não precisa sofrer com isso agora. A gente depois volta para falar mais sobre ele. Vai envolver alguma coisa que a gente não sabe ainda. E aí eu estou plotando 2D de classificação. É esse conjunto aqui. Beleza? Depois a gente volta para entender melhor. Tá, classificação é a mesma ideia. Você vai criar as variáveis. Você vai fazer o load dos modelos, você vai usar eles e acabou. Então, para não ficar aqui sofrendo demais, eu acabei de perceber que eu preciso usar esse cara, então eu tenho que estar usando o begin. Só que esse X aqui eu vou criar um X2, talvez seja a coisa mais feia, mas mais simples de se fazer. Isso, agora foi. Beleza? Então, X2 é a nossa variável. Então, ele começa falando, nearest neighbor não existe, e de fato não existe, nearest neighbors, e o naive base também, e o libsvm. Então, a gente precisa, para poder visualizar o que eu fiz ali embaixo, do naive base, do libsvm e dessa variável aqui, nearest neighbors models. E deixa eles fazendo o load disso tudo. E vamos começar a brincar. Então é o seguinte, deixa ele fazendo esse load. O que vai acontecer é que alguns modelos, eles são classificação, eles retornam o valor de classificação binária. Então, ele é azul ou ele é vermelho, ou ele é 0 ou ele é 1. E alguns eles retornam probabilidade, que é o caso da regressão logística. Então, vamos começar falando da regressão logística, que talvez seja o mais simples, e talvez não. A ideia é a mesma. Você, no LED, você cria um model que é o Logistic Classifier. Você cria a máquina. Eu estou tentando entender se ele ainda está fazendo o load. Tá, ainda está fazendo o load. Então, não tem problema. Você cria a máquina. X2Y2. Ele está chamando aqui em cima, ele vai levar muito tempo até conseguir rodar isso, não tem problema. Você faz o fit do modelo. E você visualiza a previsão. Então, MLJ predict faz a previsão do X2, ok? Da machine. Um pequeno warning aqui, eu mudei para funcionar o Naive Base para MLJ Naive Base Interface e o libsvm para MLJ libsvm Interface. Nearest Neighbor Models não precisou ser mudado. Motivo. E aqui embaixo a gente tem que lembrar de usar o mlj ponto para fazer o fit. Com o único problema de que ele deu erro no modelo, você tem que passar. Não é máquina, não é modelo, é máquina.
Beleza? Tá treinando. Treina. Beleza, ele treinou, completamente ilegível aqui, mas ele treinou e o resultado desse predict é essa coisa aqui. E se você abrir, você vê que são univariate finite scientific types based dot order factor 2. Ou seja, quer dizer, isso daqui é... Olha, o resultado é uma classe, 2 objetos nessa classe, verdadeiro ou falso, e é uma probabilidade de ser falso 56% e 44% de ser verdadeiro. Então ele retorna dessa maneira, são probabilidades, tá? Então o Y chapéu nesse caso, no caso de regressão logística, é horrível. Você pode daqui usar algumas coisas direto, então em vez de você usar esse predict aí, você pode avaliar direto. Então a gente pode avaliar a machine com resampling e fazer 3 medidas, por exemplo, cross entropy, accuracy e F1 score. Manda rodar. Ele está a mesma coisa, treinando de novo, só que agora ele está avaliando num fold de 5 folds. E aí você vê aqui o resultado, log loss, que é a cross entropia, a acurácia e o F1 score. Ele fez operação de predict e eles têm essa operação de predict mode e a previsão da moda. Eles usam um predict com a moda, que tem mais de um valor, então tem que escolher como selecionar quando dá empate. E não importa muito aqui, quer dizer, aqui, esse daqui pra gente não importa muito agora, mas os valores são esses: 109, a acurácia de 32% e o F1 score de 18%. E você consegue ver por fold aqui do lado. Beleza? Ou seja, ele funciona, dá para você rodar measure, mas o predict em particular, você vai ter esse problema de retornar essa variável monstruosa. O que você faz? Então tem uma função que se chama... Sim, a função se chama PDF. Então se você fizer o PDF daí por um chapéu para true, você está essencialmente perguntando qual que é a probabilidade, eu tenho que passar o índice, certo? Qual que é a probabilidade de ser true esse Y1? Então a gente tinha visto lá em cima que era 44%, e está aqui deu 44%. Como o PDF é uma função, você pode passar o ponto para aplicar essa função a todos os valores do vetor. Então o PDF ponto te dá exatamente o vetor de probabilidades 1, tá? Que é o tradicional da regressão logística. Qual é a probabilidade de acontecer? É esse vetor aqui. Então esse Y chapéu, no caso de algumas regressões, ele dá probabilidade que você aí precisa passar pelo PDF. Em algumas, não. Então vamos ver outro. A outra é... Qual que é uma que não dá? O SVM um SVC, que é o SVM Models lá, libSVM. Deu valores categóricos, mas são falso, true, certo? Ou no caso, um monte de falso. Se você avaliar, ele dá erro. Claro, por que ele dá erro? Porque não tem log loss, porque não tem entropia cruzada. Pode ver a acurácia e F1 score. Okay? Para ter log loss, você precisa ter probabilidade. Então, não tem probabilidade no SVM, então você recebe o valor direto com predict, não precisa de predict mode. E você tem aqui a medida 31% e 27% de valores aí. Ok? Então, se você tentar chamar PDF nesse cara, ele vai explodir, não vai funcionar. É outro detalhezinho chato que você tem que ficar ciente. Ok? Então, a segunda função que eu tenho aqui embaixo, e beleza, esse evaluate, obrigado pela sua participação. A segunda função que eu tenho aqui embaixo escondida é para visualizar justamente esse modelo. Então essa função, ela é o seguinte, plot machine.
um plot que a gente vai criar aqui. Mash, que é a machine, x que são os dados, não precisa do y, porque ele vai fazer o predict internamente. E use PDF, ela tem PDF ou não? E aí você precisa passar assim. Então, para SVC, que é a classificação por SVM, ele dá erro. Por que ele dá erro? Porque o número de colunas não são iguais. Ok, só um minuto. Aqui, o x2. Ok? Então, prevendo para o x2 e não para o x, que é outro conjunto completamente, você tem que foi horrível. Nossa previsão aparentemente foi um lixo, não deu nada certo, ela não funcionou e deveria explodir. É um resultado viável. Se eu usar Logistic Regression, no entanto, eu espero que ele tenha alguma diferença. Ele precisa usar PDF. Ele não é regression, é regressor. Não é regressor? É classifier, não é regression. Que é o classificador de regressão logística, ele mostra esse cara aí pra gente. Os dados, você plota eles posteriormente. Então, plot 2D class. Você precisa passar o x e o y, era só isso? Espero que sim. Abel, mais cores. Não precisava de mais cores, fiz alguma coisa errada. Sim, porque esse y é o y do errado. Então é o y2. Sabia que ia voltar para me incomodar. Então tá aqui nossa previsão de regressão logística, está falando que todo mundo que estiver acima tem que ser azul, todo mundo que estiver abaixo tem que ser vermelho. Então esse conjunto é extremamente complicado, então é natural que seja um lixo a regressão logística. E o SVC tradicional, onde a gente não colocou nenhuma variável especial, também não ficou bom. Tá? Então, só para a gente não falar que o SVC é um lixo total, e se a gente falar isso, a gente com certeza vai estar errado, a gente pode escolher variáveis, parâmetros para ele. Então, SVC está aqui, e os parâmetros que ele aceita são o kernel. Então, eu não sei que kernel ele está usando, mas eu chutaria que é... Mostra como escreve o kernel antes de você mudar de assunto. É o kernel RBF. Cadê o RBF? Aqui. Então, é isso aqui. libsvm não foi definido, claro. Se eu só tirar e fingir, entende? Não. Então, a gente também vai precisar usar o libsvm. Por sorte, o libsvm já foi instalado, a gente precisou usar ele antes. Então, aqui ele entende. Beleza? E voltando aqui, mostra o help pra gente. Ele tá chamando lá em cima ainda? Não. O help só morreu mesmo, gente. Pronto. A próxima variável que a gente pode mexer, gama, tradicional gama. Então vamos brincar com gama. 0.1 de gama. Pronto, você começa a ter alguma coisa mais interessante. 001, 0001, 00001. Ok? Uma coisa que talvez vocês estejam percebendo, ele está super fino. Por quê? Porque não foi escalado. A gente não fez scaling, ele está horrível. Ok? Que é o esperado. Fantástico. Várias coisas erradas, mas vocês entenderam que a ideia é essa. A gente pode sair mudando o modelo e agora escolher vários modelos e verificar se eles funcionam ou não. Outro modelo que a gente pode testar que também não vai ser bom, por causa que não foi escalado, é o Neighbors. É K-Neighbors, que é o nome dele. KNN Classifier. Rodou. Demora um pouquinho a primeira vez. E dá erro. Sim, ele dá erro porque ele é PDF.
Ok, tá aqui, mesma coisa, a previsão, ele faz essas faixas completamente difíceis de visualizar, não consegue entender, mas ele entendeu, ele conseguiu rodar, ele funcionou, beleza? Então, classificação, qual que é a diferença? Nenhuma. Você tem uma coisa extra que é o PDF, tá? Então você tem que se preocupar com o resultado, mas de resto, criar modelos, avaliar, criar essa machine, o fit, predict, funcionam todos da mesma maneira, como é no scikit-learn, não tem diferença. O problema que a gente acabou de ter com os modelos do KNN e do SVC é que a gente não fez uma standardização dos dados, padronização dos dados. E a gente deveria fazer isso, por exemplo, quando pega os dados. Mas uma coisa mais comum de fazer é um pipeline. E vamos então fazer um pipeline. Eu vou criar, inclusive eu poderia chamar o pipe de model. Eu acho que não tem problema na maior parte dos casos. E eu vou chamar essa função pipeline, que eu passo coisas aqui. Eu posso passar várias coisas, tá? Inclusive algumas das funções de... tipo, eu acho que você pode criar colunas novas aqui. Faz um tempo que eu mexi nisso, eu não testei. Mas, enfim. Standardizer, quero que você chame ele. Eu quero chamar um Continuous Encoder, porque é padrão fazer isso. E aí, o modelo que a gente realmente está usando, vamos colocar o KNN Classifier. E aí, ver o que acontece quando a gente roda isso. Aí, funcionou. Eu diria que um pouco melhor. A gente não olhou quanto que está a acurácia, mas antes ela estava irrisória. A gente pode talvez fazer isso daqui. A gente não vai conseguir ver as duas coisas ao mesmo tempo, que é um problema. Talvez valha a pena só calcular a acurácia, mas vamos deixar só para visualizar dessa vez quanto que ficou. Ela melhorou, ela quase dobrou em relação aos outros modelos, um pouquinho melhor do que dobrar. A acurácia antes era uns 30%, para esse KNN ficou em 70%. Okay? Então, de fato, está bem melhor esse modelo. Não é só visualmente que ele está melhor. E a gente pode fazer a mesma coisa com outros modelos que não sejam KNN Classifier. A gente pode usar o SVC. Não mudamos o kernel, não mudamos o gamma, não deu certo por causa do PDF. Mesma coisa, funcionou. Pelo formato aqui, tem toda a cara de ser o RBF que ele está usando, tá? O radial. Então, funcionou, também deu certo, foi legal. Beleza? Então, o pipeline não tem complicação, é só jogar ele lá e ele funciona. E aí, pessoal? Esse código agora que eu estou mostrando para vocês é um código que eu copiei e colei para não mostrar rodando ele por meia hora, escrevendo ele por meia hora para vocês. Vou explicar ele, no entanto, antes de mostrar o que eu estou fazendo. Eu escolhi alguns modelos, então aqueles 6 modelos que a gente tinha feito o load no passado: regressão logística, KNN, SVM, Gaussian, NB, Classifier. Eu não lembro se eu falei... Quando eu falei de Naive Bayes, eu não sei se falei que tem vários tipos, eu acho que sim. Esse é o Naive Bayes gaussiano. Árvore de decisão e floresta de decisão, Random Forest. Eu criei o vetor dos use PDFs. Talvez tenha uma maneira melhor de verificar isso, eu não chequei. Use PDF, true, true, false, true, true, true. Apenas o SVC não retorna probabilidade, os outros todos retornam probabilidade. Se você sabe uma maneira de verificar isso, deixa nos comentários, tá? 3 folds para a gente calcular. Número de classificadores é esse valor. E aí eu estou fazendo um plots aqui. Como eu falei, dá para fazer umas maracutaias para ser mais ou menos semi-automático. Eu estou fazendo um grid do tamanho certo, o tamanho que precisa. E eu estou fazendo o tamanho da imagem ser o tamanho certo, o tamanho que precisa. Então, se você quiser testar mais uns 20 classificadores, é só você acrescentar eles aqui. Esse código vai rodar os classificadores todos para você. E aí eu faço a mesma ideia que a gente fez lá em cima. Para cada classificador, cria um pipeline, cria a machine, faz um evaluate, ok? Calcula a acurácia e F1 score, faz a previsão. Se for com probabilidade, calcula a probabilidade.
do de ser verdadeiro, e aí arredonda, porque eu quero 0 ou 1 para fazer o meu desenho. Faz aqueles 2 plots que a gente conhece, calcula a acurácia e o F1 score. Então, para você pegar a acurácia e o F1 score do Evaluate, você pega o Measurement 1 para a acurácia e o 2 para o F1 score. Okay? Então, ponto Measurement colchete 1, você pega o resultado médio da acurácia. Nome é só fazer string, é CLF, que a gente descobriu só agora. E aí, qual é o nome? Na verdade, no final das contas, como o nome ainda assim fica gigantesco, eu peguei só o começo do nome. Talvez não fosse a melhor coisa a se fazer, mas foi o que eu fiz. E o título vai mostrar essas classificações todas pra gente. Vamos ver o resultado. Tá aqui o resultado, posso dar um zoom out pra gente ver. Todos ao mesmo tempo, mais ou menos. Então, eu tenho os 6 modelos que a gente considerou no conjunto. Regressão logística foi horrível. E aqui embaixo, a árvore de decisão não foi muito bom visualmente. Mesmo assim, tem uma acurácia boa, melhor do que a floresta de decisão. Okay? Interessante que o Naive Bayes gaussiano teve uma acurácia bem boa nessa coisa completamente aleatória. Mas por sorte, eu diria. E o KNN Classifier foi o melhor. Foi o que teve o melhor resultado. Obviamente, a gente não fez um passo muito importante, que é o Grid Search. Né? Faz a otimização de hiperparâmetro disso daqui tudo. Mas você já consegue ver vários resultados interessantes. Então, esse código vai ficar disponível para você reutilizar se você quiser. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da parte 4 de MLJ. No momento atual eu não tenho mais nada gravado. Então, se você tem algum interesse, deixa nos comentários para eu poder saber o que eu trabalho para os próximos vídeos de introdução ao Machine Learning. Tenho algumas coisas em mente, mas eu gostaria de saber a sua opinião, para dar aquela justificada, né, aquela motivação maior de fazer o assunto, ok? Mais vídeos sairão, mesmo que não saia de Machine Learning em julho, sairão outras coisas, não se preocupem. Então continua acompanhando o canal, aperta o sininho para receber a notificação e a gente se vê no próximo vídeo. Abraço.